e fará a conclusão da disciplina de Política de Segurança Pública. Nós temos hoje a palestra do o palestrante é o professor doutor Azon Lopes da Silva Júnior, doutor em Sociologia, com pós-doutorado em Hermenêutica Jurídica pela Unesp, 2019-2020, mestre em Direito pela Unifam, 2002 a 2004, especialista em Direito, advogado OAB São Paulo, professor de Direito da UniRP desde 1999, segue também aí o currículo Lattes, aqui é só um resumo, e oficial da Reserva Remunerada da Polícia de São Paulo. E atualmente presidente, fundador e presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Peço desculpas pelo nosso atraso, professor e coronel Azul, mas nós estamos aqui. Vamos em frente. Depois a gente conversa, né? Em reservado. Bom, muito obrigado pela sua paciência e colaboração aqui conosco, aqui do Piauí. Piauí. Pessoal, muito boa tarde a todos, a todas. Eu agradeço a abertura que foi feita pelo meu amigo, meu irmão de maçonaria, Tenente Coronel Reginaldo Canuto. Fico feliz de ter sido, mais uma vez, convidado a falar nesse estado. O convite anterior que eu havia recebido do então Major Reginaldo Canuto, professor da Universidade Estadual do Piauí, foi para falar com alunos dele da universidade. E agora fico até mais honrado por falar com os meus companheiros de farda. E como a gente está em casa, a gente sabe que essas coisas acontecem, né? Peço desculpas aqui publicamente ao Galvão, que não me conhece pessoalmente, só nos falamos por telefone hoje, né? 15 minutos antes do horário ajustado, que era para começar às 14 horas, ele fez contato comigo e aí a gente começou a tentar resolver o problema que eu sempre digo, o problema é de cabo. É aquela velha coisa, aquele ditado da polícia, né? São três coisas que resolvem ou não resolvem na polícia: cabo, capitão e coronel. Dessas três, talvez a mais importante seja o cabo. A verdade, o que eu tinha dito desde então, desde que a gente combinou, era que dentro do auditório era preciso ter um telão, era preciso ter um notebook. Nesse notebook tem uma entrada de áudio e uma saída de áudio, para juntar com o áudio do espaço, do ambiente, né? E quem resolve essa junção é um cabo, não é o sargento, não é o coronel. E acho que faltou o cabo. Mas, de qualquer forma, a gente superou, mostra que o militar resolve de qualquer jeito, mesmo com alguns percalços, e contando resumidamente essa história, na verdade, o que eu faço é para pedir desculpas ao Galvão, e não deixar ele, com quem conversei há algum tempo, né? Até agora, quase uma hora de aparo, pedir desculpas e não fique com uma má impressão de mim, tá bem? Bom, de qualquer forma, superada a questão, eu queria já enfrentar o tema para o qual fui convidado. Quando o Tenente-Coronel Reginaldo Canuto me convidou, a proposta era que nós fizéssemos esse encontro à noite, talvez nesse mesmo dia, hoje, nessa quarta-feira, mas à noite. E aí, como eu também fiz CAO, como eu fiz depois o CEGESP, ou CSP, como chamam aí, isso já há muito tempo, eu estou completando esse ano 10 anos de reserva. Eu ingressei na Polícia Militar em 1982 como cadete no Barro Branco, me formei em 1984. Em 85 ingressei na Faculdade de Direito. Em 89 me graduei em Direito, já tenente da Polícia Militar. Depois, em seguida, fui fazer o meu mestrado em Direito. Depois do mestrado em Direito, fiz o meu CAO, que vocês estão fazendo agora. Depois do meu CAO, fui fazer o meu CSP em 2007. E depois, em 2009, comecei meu doutorado e, mais recentemente, em 2018, se a memória não me trai, ou 2019, eu comecei a fazer o pós-doutorado. Esse é o resumo da minha vida. Uma vida, portanto, eu coloquei esse resumo para vocês terem
uma noção do porquê. O tom dessa fala que vai ser resumida agora, né? Era para ser 2 horas de bate-papo, serão perto de 50 minutos, 40 minutos, mas vocês vão perceber no tom da prosa essa minha trajetória, né? E por que que o tom da prosa é exatamente esse, não é o outro. Eu dizia a vocês que era para ser na noite de hoje, ou numa noite qualquer dessas, e exatamente por ter feito CO, como eu disse a vocês, é que eu falei para o Tenente-Coronel Reginaldo Canuto, vamos fazer durante o horário de aula deles, porque eu já fui aluno e sei que na hora que eu saio da aula eu não quero voltar a ter aula ou assistir palestra. Então, se houver uma brecha aí no calendário escolar, na grade dos dias letivos do quadro de trabalho semanal de vocês, coloca lá. Senão, eu até declino, porque sei que por mais que seja boa qualquer palestra, sempre haverá aqueles que vão dizer, nossa, foi muito bom, sempre haverá aqueles que vão dizer, não aproveitei nada, é mais do mesmo, mas pelo menos se for durante o horário de serviço, ninguém pode reclamar. No horário de folga, mesmo que seja o sermão da montanha, feito por Jesus, haverá aqueles que vão reclamar que faltou peixe ou faltou vinho. Então, é nessa linha que, então, eu digo a vocês que a proposta era exatamente da gente fazer nessa tarde durante a aula. E o título que nós construímos, e o título que foi construído, partiu exatamente do nome da disciplina e do conteúdo, especialmente da disciplina que o Reginaldo Canuto ministra para vocês aí, que é políticas públicas, né? E aí, a partir disso, eu falei para ele, vê se está bom a gente falar sobre algumas coisas que eu chamo de gargalos da segurança pública, e aqui gargalos na política de segurança pública. E aqui, no título dessa palestra, que ficou assim montada, então, gargalos nas políticas públicas de segurança em nível nacional, cada palavrinha eu construí aqui com um objetivo. Gargalos, por óbvio, porque o que eu quero mostrar para vocês é onde o calo aperta, aonde que a coisa não acontece. Por que que nós temos essa crise eterna, endêmica e parece que incurável no sistema de segurança pública do Brasil? Para mostrar o óbvio, nós somos todos policiais, então acho que nos escandaliza, mas não nos surpreende, isso que a gente está vendo agora, exatamente agora no Rio de Janeiro. No domingo, acontece um mandado de prisão de um chefe da polícia do estado do Rio de Janeiro, de mais um vereador e um deputado federal, membro do Tribunal de Contas do, do município, do estado, perdão. E aí começa a se revelar, naquele caso, todo um sistema de corrupção, na verdade, de abdução mesmo, não só do poder executivo, mas principalmente dentro dele pela polícia, por uma agência de polícia, ali casualmente a Polícia Civil, mas num estado em que nós vamos ter a Polícia Militar dita como também contaminada. Contaminada porque seria das fileiras da nossa corporação, da Polícia Militar lá do estado do Rio de Janeiro, é que sairiam os grupos de milicianos. Pelo menos é assim que sugerem a imprensa, sugerem as pesquisas e sugerem, inclusive, as nossas atividades correcionais. A corregedoria da corporação, vez ou outra, acaba prendendo policiais militares envolvidos exatamente nessa atividade de milícia. É uma atividade de milícia que sucede aquilo que já é kármico no Rio de Janeiro, histórico, talvez esteja no DNA do Rio de Janeiro, que é o crime que à época nem chamado de organizado era, mas eram as facções criminosas, especialmente me refiro ao Comando Vermelho, que remonta aos meados de 1960, 70. Então a gente tem é, exatamente essas facções criminosas, e talvez a do Rio de Janeiro seja a primeira da história do Brasil, o Comando Vermelho. Depois nós vamos ter aquilo que a lei veio chamar de criminalidade organizada, ou lei do crime organizado, e aí a gente vai ver que o Rio de Janeiro, que tinha no Comando Vermelho e na criminalidade organizada a principal atividade ligada ao narcotráfico, passa também a ter, num segundo momento, esse Estado, talvez para combater essa criminalidade organizada, esse Estado começa a constituir, de maneira também criminosa e organizada, grupos paramilitares que combatem o espaço dessas facções, que já não eram mais só e tão somente o Comando Vermelho, mas outras tantas, inclusive o PCC, que nasce aqui no estado de São Paulo na década de 90.
Então, vejam como é que a gente vê um domingo amanhecer, como foi esse domingo passado. Eu disse que nos causa espanto, mas não causa nenhuma surpresa, porque qualquer um de nós, e o meio acadêmico sabe isso também muito bem, todos nós policiais sabemos que essa sequência ela é histórica. Então, você tem corrupção policial, você tem corrupção ligada lá no Rio de Janeiro muito fortemente, porque é de lá que parte toda a matriz do jogo do bicho, daquilo que é só uma. Tem gente com o microfone aberto aí. Por favor, fechem os microfones, senão atrapalha os colegas. Então, a gente vê nascer no Rio de Janeiro narcotráfico, a gente vê nascer no Rio de Janeiro o aparentemente é, o aparentemente singelo e inofensivo jogo do bicho, e para que essas duas atividades criminosas sobrevivam, há o surgimento natural de uma terceira, que é a corrupção dos agentes policiais. Mas não só dos agentes policiais, porque no caso do Rio de Janeiro, domingo agora nos escancarou que aquilo que já sabíamos, que também a criminalidade organizada, já não mais só de narcotraficantes, mas também das milícias, acabou também optando toda a comunidade política, os agentes políticos e algumas matérias que vieram à tona tempos atrás mostram, espero que não seja todos, e aqui a gente não está generalizando, óbvio, né? Mas a coisa já está no nível de metástase. Então, é claro que a gente sempre diz, até por cautela, por elegância num discurso, que não é adequado generalizar, e é recomendável que a gente diga isso mesmo, a gente não pode generalizar, nem todos são. Nem todos que moram no morro são narcotraficantes. Nem todos ex-policiais militares ou ex-policiais civis do Rio são componentes da milícia. Nem todos os pobres que vivem no Rio são da criminalidade. Nem todos os políticos do Rio talvez sejam corruptos. Nem todos os juízes e desembargadores vendam habeas corpus, vendam sentenças. Nem todos os promotores de justiça do Rio de Janeiro talvez sejam cooptados pela criminalidade organizada. Mas o que a gente vê é que, num grau mais elevado no Rio de Janeiro, essa doença que empesteia qualquer nação, basta ver isso em séries da Netflix. Tudo bem que ali a gente tem a arte, mas muitas vezes a vida imita a arte. Então, pela Netflix, a gente vê que até nos Países Baixos, até nos países de pessoas lá da Irlanda, Finlândia, onde se vive mais feliz no mundo, também as séries artísticas da dramaturgia mostram que há corrupção policial, há corrupção política, há corrupção no sistema, na máquina judiciária. Então, a corrupção, inegavelmente, é uma doença do corpo social de toda a humanidade ao longo de toda a história. Talvez nunca vá acabar, por mais que se envidem esforços para que isso aconteça. Mas ela é uma praga que assola sempre o ser humano. Agora, o duro é que a doença, às vezes, é mais grave, menos grave, e às vezes, como as mais graves, elas entram num processo, fazem com que o hospedeiro entre em metástase. E é o que se percebe no Rio de Janeiro. Todos os estados brasileiros têm níveis de corrupção. Nos Estados Unidos também há corrupção. A Itália foi berço da máfia. A Operação Mãos Limpas, de lá se assemelhou ao Lava Jato daqui. Então, não dá para a gente também ter aquela síndrome de vira-lata achando que nós somos os piores do mundo. Por isso eu digo, e me parece muito claro, a corrupção e a cooptação de agentes públicos, políticos e agentes da máquina, da estrutura do judiciário é algo que é doentio nas sociedades, e não só nas sociedades modernas, em todas ao longo da história. A história do feudalismo mostrou isso, a história o surgimento do, na Revolução Industrial, a história do nosso capitalismo que emergiu, a história do próprio socialismo também mostra corrupção a todo instante. Onde o homem vai, você vai encontrar corrupção. Então, longe de adotar aquela política da síndrome do vira-lata, nós somos os piores, isso é um dado que tem que ser observado.
Mas o duro de se aceitar é quando o Estado se permite deixar que a doença tome parte do corpo todo e se encontre esse hospedeiro num estado de metástase, que é o que acontece com o Rio. Esse é um fato, como eu disse, nos espanta, mas não nos surpreende, só surpreende aqueles que não têm a mínima ligação com o planeta, né? É impossível, todo mundo, seja da polícia, seja um acadêmico, seja um analista, seja pessoa simples do povo, já ouviu falar em corrupção policial, até já foi vítima de corrupção policial. Mas o Rio de Janeiro mostrou essa situação mais complexa. E por que eu estou trazendo o exemplo do Rio de Janeiro? Primeiro, porque é extremamente recente. Segundo, porque ele vai ilustrar bem aquilo que eu quero colocar para vocês quando dou a esse bate-papo nosso o título de Gargalos nas Políticas Públicas da Segurança em Nível Nacional. Porque, a bem da verdade, quando eu uso a expressão aqui nacional, perdão, o que eu quero dizer a vocês é que existem, e no plano acadêmico, e é o que vocês estão vivendo nesse momento, vocês estão fazendo um curso em nível acadêmico, muitos de vocês já devem ter um, não sei quantos, mas alguns de vocês, espero que muitos, já têm uma vivência também acadêmica extra-corporação, seja como pesquisador, seja como estudante, seja como professor nos meios universitários. Então, é a partir dessa perspectiva que é preciso que a gente situe bem a diferença entre o que é o conceito de nacional e aquilo que é federal. Por que eu digo isso? Porque essa questão no campo do direito, ela já foi enfrentada quando se discutiu no Supremo Tribunal Federal a respeito de uma relação que existe entre os vários órgãos do poder judiciário. E aí a expressão foi judiciário nacional. Nós temos uma lei orgânica da magistratura nacional. E nacional por quê? Porque o conceito de nacional envolve toda a República Federativa do Brasil. Mas ele é distinto e deve ser notada a distinção entre nacional e federal, porque o nacional encampa toda a República, mas o conceito de federal encampa tão somente um círculo dessa República, que é o círculo da União. A União Federal é uma das pessoas jurídicas de direito público interno que nós temos. E ela tem um papel preponderante, por isso nós somos uma república federativa. Então, enquanto república, devemos ser observados como nação. E não é uma expressão sociológica, é uma expressão jurídica. Não se trata de uma verborragia sociológica, antropológica ou própria da ciência política, ainda que essas ciências também usem essa expressão. Mas é uma expressão do direito. Então, eu digo que eu tenho que casar a expressão república, República Federativa do Brasil, com o conceito de nacional. República Nacional. Federativa, aí eu vou me reportar às pessoas que compõem essa república. E essas pessoas, pelo modelo adotado, são a União, os estados, ao lado dele o Distrito Federal, e os municípios que, pela Constituição de 88, passaram a ser considerados como entes federados também. E por que isso é importante também a gente perceber? Porque isso também, nesse contexto do que eu quero falar de políticas públicas, vai nos fazer perceber que há uma razão de você dar um destaque, colocar um holofote agora, dizendo que, olha, a Constituição de 88 considerou os municípios entes federados. Ora, mas eles não eram antes? Não, simplesmente não eram. E por que não eram? Porque o criador do federalismo, a primeira nação que criou o modelo federal de Estado, como nós vemos nos dias atuais, no Estado moderno, foram os Estados Unidos. E os Estados Unidos criaram esse modelo a partir não disso que nós temos posto hoje. Fala-se muito que a Constituição norte-americana é antiga, tem 500 anos, não foi alterada, ela sofreu alterações pelas emendas. E essas emendas, o primeiro lote de emendas veio exatamente em razão da Guerra de Secessão. Porque, inicialmente, os Estados Unidos, após a declaração de independência das suas colônias, eles formaram uma junção que era confederação de estados soberanos. E a grande diferença entre o que eles tinham, que era a confederação, por ocasião da independência, e o que passaram a ter depois da Guerra de Secessão, que foi uma federação e não mais uma confederação,
implantada exatamente pela emenda do Abraham Lincoln, é o fato de que na confederação os estados têm soberania, enquanto na federação os estados, as unidades federadas, não têm soberania, elas têm autonomia em níveis variados. Então, se nós pegarmos o modelo de criação do Estado norte-americano, nós vamos ver que ele é bem parecido com o nosso, e até da mesma época, 1492, nós 1500. Lá, eles, quando obtiveram a independência, eles optaram por um modelo com as 13 colônias, confederação. Cada uma dessas colônias era um estado independente. Qual que é a marca da confederação? A marca da confederação é que esses estados independentes da confederação, eles traçam em síntese um pacto, um tratado entre si de mútua ajuda para repelir agressão estrangeira e um pacto também de mútua ajuda e de nenhum ataque entre si. Então, na verdade, o que eu tenho na confederação é isso. Eu me somo com os meus colegas para repelir a agressão estrangeira, para ajudar no meu próprio desenvolvimento e também para firmar um compromisso de que um não vai atacar o outro. Essa é a ideia da confederação. Mas quando eu falo da federação, não. Na federação eu tenho essas premissas também, só que eu não tenho soberania. E aí eu passo a ter autonomia. E quando eu vejo surgir o modelo federado, por isso a gente vai ver na Guerra de Secessão aquela tropa que era da União e a tropa que era dos Confederados. O pessoal da União que venceu impôs a sua vontade, e essa vontade era de que haveria um poder central com um poder supremo sobre os demais, mas não a ponto de esvaziar o poder dos demais. Quando se fez isso, aquilo que era conceito de soberania desaparecia, então. Então, as províncias ou estados norte-americanos já não teriam mais soberania, poder absoluto, e passariam a ter níveis de autonomia. É a partir dos Estados Unidos que alguns estados, e aí vem o Brasil, na Constituição da República de 1791, vai Rui Barbosa e copia o pensamento que era muito recente na época e já testado, que os Estados Unidos tinham superado uma guerra que dizimou muito da sua população, a tal Guerra de Secessão. Então, a construção não foi só política, mas foi uma construção política inteligente. E aí nós vamos ter a primeira Constituição brasileira exatamente adotando o modelo de Estado federal e com um nível de autonomia bastante elevado. Eu vou explicar isso colocando para vocês um detalhe que tem a ver com a nossa atividade policial. Talvez alguns saibam, talvez outros não, mas é exatamente na era Vargas, a partir das constituições de 1900, da Constituição de 34, depois da de 37, especificamente, mais ainda a de 37, é que a gente vê nascer o nosso Código de Processo Penal. Nosso Código de Processo Penal de 1941. Portanto, logo depois, 4 anos depois, da Constituição de 37. 37 era Vargas. E por que eu digo isso? Porque até então, desde a Constituição de 1891 até 1941, cada estado brasileiro tinha um Código de Processo Penal próprio. E por que tinha um Código de Processo Penal próprio? Porque a concepção do nosso federalismo era semelhante ao federalismo norte-americano. E no federalismo norte-americano, até hoje, inalterado nesse aspecto, no federalismo norte-americano, cada estado tem a sua legislação penal, cada estado tem a sua legislação processual penal. Eu não vou nem dizer que cada estado tem a sua Constituição, porque aqui também no Brasil, cada estado tem a sua Constituição. São Paulo tem a sua, Piauí tem a sua. Mas São Paulo não tem um Código Penal próprio e não tem um Código de Processo Penal próprio, nem o Piauí. Porque nós temos um Código de Processo Penal nacional. Nós temos um Código Penal nacional, não federal, nacional. Daí a importância de entender claramente, compreender mesmo. Não simplesmente decorar como um papagaio, mas compreender o conceito jurídico do que é nacional versus o que é federal. Tanto porque, para reforçar essa ideia, nós vamos encontrar no plano do poder judiciário, falando agora de divisão orgânica do poder, executivo, legislativo e judiciário, quando eu falo de federalismo, eu estou falando de divisão espacial do poder. Então, eu tenho nichos. Eu tenho um nicho federal, eu tenho um nicho regional, estadual, eu tenho um nicho local, municipal.
E eu estava dizendo há pouco, só para arrematar aquilo que eu deixei pendente logo atrás da minha fala. O município, em 1988, aqui no Brasil, passa a ser, e até então nunca fora, membro dessa federação. O município sempre existiu. Existiu no Império. E tinha até muita força no Império, inclusive. A questão jurídica que nos interessa é: o município agora passa a ser uma entidade federada. E olha que engraçado. José Afonso da Silva, que ainda é vivo, um dos maiores constitucionalistas brasileiros, ele vem e diz o seguinte: olha, o município é uma entidade federada sui generis, ou seja, tem particularidade. Por quê? Porque foi uma invenção, mais uma jabuticaba brasileira. E eu não digo com isso que seja mal. E jabuticaba é muito bom, inclusive, se for docinha. Mas o que nós vamos ter é uma deformação do conceito de federalismo, porque quem inventou, repito, foram os Estados Unidos, e a ideia de federação, FEDOS, é de junção de estados independentes, como são os 51 estados norte-americanos. Eles se juntam. Tanto eles se juntam que eles têm, no sistema bicameral do seu Congresso Nacional, como nós aqui também, no nosso sistema bicameral, uma Câmara dos Deputados com representantes do povo e uma casa, que é a Casa Revisora, o Senado Federal ou o Senado da República, representando as unidades federadas. E quem compõe esse Senado Federal? 3 senadores por unidade federada. E aí pouco importa se é o Piauí, com a sua população bem menor do que a população do estado de São Paulo, mas o Piauí vai ter tantos senadores quanto São Paulo tem. São 3 senadores aí, no Piauí. Me lembro sempre do senador Mão Santa, né? Que acho que ainda está entre vocês, né? Médico, e eu assistia a TV Senado há muito tempo atrás, e por isso eu brinco com o Canuto, com o Reginaldo Canuto, sempre que eu falo com ele, eu falo, e o nosso Piauí? Porque era um bordão do senador Mão Santa, sempre que ele falava meu Piauí. E aí pouco importa, então, se o Piauí tem uma população muito menor do que a de São Paulo, o Piauí será representado no Senado com 3 senadores, enquanto São Paulo, com uma população muito maior, será igualmente representado por 3 senadores, uma representação, portanto, paritária. Mas percebam vocês, se o município é uma entidade federada, ele não deveria ter também uma representação em nível nacional? Não deveria ter um Senado de municípios? Dentro do conceito, deveria. Mas é que o município foi colocado como uma jabuticaba pelo Constituinte de 88, graças a uma tendência política que crescia e cresce cada vez mais, que é a tendência do municipalismo. E o grande bordão do municipalismo é: eu não vivo nem na União e nem vivo no Estado, eu vivo no município. E essa bandeira cresceu, cresceu o papel do município, cresceram as garantias do município, cresceu, inclusive, além das garantias, cresceu o orçamento dos municípios. Mas cresceu muito mais do que o orçamento, cresceram as competências e os gastos. Então, se de um lado, e isso é importante falando em políticas públicas, se de um lado nós vimos a Constituição de 88 carimbar verbas da saúde e da educação, e nessa carimbada reservar um repasse obrigatório da União e dos estados aos municípios, o fato é que esse repasse não é e não se mostra suficiente para fazer com que os municípios arquem com o alto custo do ensino fundamental que lhes é colocado sobre os ombros e do ensino que antecede ao ensino fundamental, que é a pré-escola, as creches. Então, quando nós vemos a educação de base colocada nas costas do município, e cada vez mais uma demanda que é cobrada pelos munícipes de creche em tempo integral, isso custa dinheiro. Isso não vem do nada. É fácil você fazer caridade com chapéu alheio. O duro é construir receita para isso. Bom, o município recebeu uma série de encargos na área de saúde também, mas isso, de alguma forma, o SUS deu uma vazão ao aporte de receita. Então, nós temos, inegavelmente, isso a gente não pode negar, um sistema de saúde invejável. Não existe outro país do mundo que tenha um sistema de saúde como o nosso.
onde o sujeito entra sem uma arruela, ele pode ser um morador de rua, ele vai ser tratado em centro cirúrgico, ele vai ficar numa UTI, por quantos dias tiver que ficar, e se ele tiver que tomar remédio de alto custo porque tem uma doença rara, o Estado vai pagar. E se o Estado não pagar, o Judiciário vai mandar o Estado pagar. Isso não se encontra no mundo. Nem naqueles países que são menores do que São Paulo, lá na Europa. É só aqui no Brasil que a gente consegue, pelo sistema de seguridade nosso. Mas eu digo, tudo isso custa dinheiro. E por que eu estou falando de saúde e de educação? Porque nós, da polícia, reclamamos muito que nos discursos políticos e nas campanhas, estamos em ano eleitoral, todo candidato fala de saúde, segurança e educação. Segurança tem verba carimbada, saúde tem verba carimbada, tem SUS. Educação tem verba carimbada, mas segurança nunca teve e nunca terá. Ainda que haja algumas tentativas de alguns senadores e deputados populistas que querem só pegar os nossos votos. Não é? Toda hora está aparecendo um deputado ou um senador populista e percebe que nós somos muitos, policiais militares, e percebe que muitos de nós não entendem muito bem da coisa. A verdade é que também no Brasil poucos dos eleitores entendem algo de alguma coisa, a gente entende um pouco mais, mas a gente não entende disso. E muitos de nós acabam sendo enganados com promessas mirabolantes. Nós já tivemos a PEC 300, todo mundo vai ganhar igual Brasília, e muita gente acreditou nisso. E muita gente foi eleita graças a esse discurso, e reeleita graças a esse discurso. E a gente acreditando em Papai Noel. Porque isso é impossível. E por que é impossível? É impossível porque o nosso modelo de Estado federal garante aos estados autonomia. Então não pode uma lei federal estabelecer qual que vai ser o salário de toda a polícia no Brasil. Ainda que isso seja um sonho de consumo de qualquer um de nós. Ainda que eu gostasse de receber como ganha Brasília. Só que Brasília é o município, Brasília, o Distrito Federal, é uma coisa mais esquisita. Se o município já é uma coisa esquisita, porque é um ente sui generis, que não tem representação, o Distrito Federal é pior ainda, porque o Distrito Federal tem recursos do Estado, status de Estado e tamanho de município. Isso é o Distrito Federal, isso é Brasília. E para ajudar ainda, ele é custeado por verba da União. Então, aquilo é dinheiro entrando por todo lado. Então, dá para você pagar lá o salário que quiser para o seu pequeno Poder Judiciário, para o seu pequeno Ministério Público, para o seu pequeno Tribunal de Contas, para a sua pequena Polícia Civil, Militar, Penal, para a sua educação, porque aquilo é um município com status de Estado e bancado pela União, que é rica. O duro é quando você pega um município pequeno do Piauí, aí no sertão. O duro é quando você pega um pequeno município aqui no nosso sertão paulista. Quando eu pego Ideolanda, que ninguém vai nem imaginar o que é. Quando eu pego o município de Aspásia, que ninguém sequer imagina o que seja e onde fica isso. Esse prefeito vai ter que se virar nos 30 para dar creche em tempo integral, pagar a merenda, comprar uniforme, um pequeno repasse, e ainda vão colocar no lombo dele criar guarda municipal para fazer segurança. Porque alguns municípios no Brasil, a gente se gaba de todo município brasileiro tem pelo menos um policial militar, e isso é uma mentira. Não sei aí no Piauí se todo município, todo pequeno município tem pelo menos um de nós. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas eu sei que no estado de São Paulo, todo município tem, mas tem municípios que têm dois. E eu estou falando de São Paulo, que é rico. Eu fico imaginando como é que é no Acre. A extensão territorial de um município e quantos policiais existem. E aí o município resolve criar essa coisa chamada Guarda Municipal. Isso tudo está dentro desse contexto de pensar políticas públicas no campo da segurança. E por que eu digo que isso é importante? É o ponto de partida. Porque muitos de nós, quando pedem modificação no sistema, acabam se enganando e supondo que leis federais podem resolver. Nós acabamos de ter uma lei orgânica básica das polícias militares, que eu não sei se no CAO de vocês chegaram a estudar. Acesso, tenho certeza que todos são capitães, com certeza, pelo menos por curiosidade em grupos de WhatsApp, devem ter visto. Mas pega a lei orgânica das polícias militares, que foi uma vitória
foi festejada como uma vitória, porque há mais de 2 décadas não era alterada. Nós vivíamos ainda com a 667. E ainda vivemos com pedacinhos da 667. Mas pega o texto da lei orgânica das polícias militares. Não mudou quase nada. Pouca coisa foi alterada. A decepção foi maior com a lei orgânica das polícias civis, que saiu pouco antes, coisa de um mês antes, causando também uma forte decepção na categoria. Esse é o cenário. E por quê? Porque nós ficamos esperando que a lei federal resolva o nosso problema, e o nosso problema é que nós temos uma segurança pública que é basicamente estadual. É fácil eu falar que a Polícia Federal é uma polícia de excelência. É claro que ela deve ser. Ela tem pouco serviço. O que compete à Polícia Federal? Compete à Polícia Federal aquilo que o artigo 144 diz. Mas, na verdade, o que ela faz? Porque no 144 diz que compete a ela combater o tráfico de drogas. E é isso que ela menos faz. Porque quem faz isso é o seu guarda. Aí no Piauí é o seu guarda aqui em São Paulo. Quem instaura inquérito sobre tráfico de drogas aí no Piauí é o delegado de polícia estadual, assim como aqui em São Paulo. São raros os casos de inquéritos policiais, comparativamente, que são instaurados pela Polícia Federal. O que mais compete à Polícia Federal? Compete à Polícia Federal o policiamento na área de fronteiras, de portos e aeroportos. É outra coisa que ela quase nada faz. E aí a gente começa a entender um pouco do óbvio, que o grande problema que nós passamos aqui no nosso país está muito ligado à criminalidade que mais se organiza dia após dia e voltada ao narcotráfico, basicamente. E aí, à exceção de alguns espaços, poucos espaços no Nordeste, onde dizia-se que era plantado maconha, talvez ainda seja, mas só maconha. Nós somos ladeados aqui nas nossas vizinhanças de fronteira com países produtores de cocaína. E nós somos, portanto, não só um espaço de consumo do substrato, subproduto da cocaína, que é o crack, desgraçando as nossas cidades com as cracolândias, que vai cair para o seu guarda, que vai cair para o seu capitão, comandante de companhia, resolver a Cracolândia aqui de São Paulo, a Cracolândia de uma cidade qualquer, quando, na verdade, nós não produzimos nem cocaína, nem pasta base de coca. Nós somos consumidores e somos rota de tráfico internacional para a Europa e Estados Unidos. Basicamente, especialmente para a Europa. Por onde? Por embarcações, especialmente no Porto de Santos e alguns do Nordeste, e por aviões. E quem é que cuida constitucionalmente de Polícia Marítima e Polícia Aeroportuária? A Polícia Federal. Então, tudo que recai depois sobre as nossas costas, ali no pequeno município do Piauí ou de São Paulo, que é aquele rapaz pobre viciado em crack, na verdade brotou por uma omissão estrutural daquela polícia que a Constituição disse que deveria cuidar das nossas fronteiras. E é claro que a gente não é idiota a ponto de não perceber que o efetivo da Polícia Federal é muito pequeno para fazer tudo isso. Isso que a Constituição disse que ela deveria fazer. Não fui eu que disse. Não foi um sociólogo, não foi um acadêmico, não foi nenhum de vocês. Quem disse isso foi a Constituição. Então, que não colocassem essas atribuições nos ombros da Polícia Federal. Mas ela não faz isso. A segurança pública e até mesmo a criminalidade organizada, que é interestadual e é transnacional, ela acaba recaindo nos ombros das polícias estaduais. As polícias militares fazendo o policiamento ostensivo, a preservação da ordem pública, em alguns estados fazendo a lavratura de termo circunstanciado, outros não, e as polícias civis fazendo os inquéritos e autos de prisão em flagrante delito. Simples assim. A coisa acaba sendo deixada, e isso é pensar política de segurança pública em nível nacional. É olhar a partir dessa perspectiva, a visão nacional, fazendo o recorte de um modelo de Estado federal e percebendo como as atribuições nesse Estado federal são distribuídas.
E aí, percebendo, no pequeno município onde se instala uma Cracolândia, da onde que brota aquilo? Aquilo não brota do nada, aquilo não brota da incompetência do sargento comandante do grupamento, aquilo não brota da incompetência do tenente comandante de pelotão, aquilo não brota da incompetência do capitão comandante de companhia ou do tenente coronel comandante do batalhão ou do coronel comandante da região. Aquilo brota exatamente de uma falha sistêmica, de uma visão nacional para traçar políticas públicas a partir da perspectiva de um Estado federal. Estado federal onde as nossas portas estão arreganhadas para o crime e o grande cuidador dessa portaria é a Polícia Federal. Mas quem faz a faxina na casa cujas portas estão arreganhadas são as polícias estaduais. E de vez em quando elas são mais ainda incompetentes ou insuficientes para a demanda, os municípios se lascam criando guardas municipais para tentar socorrer esse estado todo de desgraça. Esse é um ponto importante. Eu separei aqui para vocês, já encaminhando para o nosso encerramento, algumas questões que me parecem muito importantes. E depois eu passo isso por escrito para o Reginaldo Canuto e passo para o Galvão também. E o Canuto me disse que vocês teriam que fazer algumas anotações como tarefa da disciplina, então vou facilitar, passo para o Galvão, passo para o Canuto, e vocês podem usar se acharem conveniente e adequado. O que eu quero destacar para vocês? Nós tivemos agora, recentemente, bem recentemente, a assunção de um novo ministro da Justiça, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Isso foi no dia 1º de fevereiro. Pois bem, aqui de São Paulo, ele pegou um que foi procurador-geral de Justiça, portanto, membro do Ministério Público, Mário Luiz Sarrubo. O doutor Sarrubo foi, como disse, procurador-geral de Justiça no estado de São Paulo, e ele tem uma vocação muito forte para aquilo que são os GAECOS, né, os grupos de apoio e combate ao crime organizado. Legal, maravilha. Aqui em São Paulo, isso funciona muito bem. Outros estados também. Ministério Público fazendo o trabalho da Polícia Civil. Isso vai bem, só que também a Polícia Civil reclama que o Ministério Público é seletivo. Ele vai naquilo que dá status. Ele não vai em tudo. Ele não pega ladrão de galinha. O GAECO não cuida disso. Só cuida do que interessa. Mas ainda bem que ele existe. Ainda bem que existe. Mas o que nós vamos encontrar exatamente nesse momento em que assume... Tem alguém com o microfone aberto aí. O que nós vamos encontrar já logo no anúncio de posse do Dr. Sarrubo como secretário nacional de Segurança Pública? Ele anuncia para a grande mídia que vai criar um GAECO nacional, porque é o que ele gosta de fazer, é o que ele fazia aqui em São Paulo, é o que ele acha que deu certo aqui em São Paulo, com o objetivo de combater a criminalidade organizada em nível nacional, por isso GAECO nacional e não GAECO federal. E aí o que acontece? Logo em seguida a essa publicação, a Associação Nacional, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, emite uma nota dizendo que isso é uma ideia que viola a Constituição. Ou seja, nem tinha assumido ainda o secretário nacional de Segurança Pública, Sarrubo, mas tinha anunciado, deixou o cargo aqui em São Paulo para assumir esse cargo em nível nacional, anuncia a boa prática aqui de São Paulo para acontecer em nível federal, dentro da estrutura do Ministério da Justiça, e o que uma categoria profissional já faz? Provavelmente, assim que começar, uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que existir um GAECO nacional significa violar a Constituição, especialmente no que diz respeito às atribuições também postas pelo artigo 144 da Constituição Federal, agora às polícias civis. A velha briga por atribuições ou por competências. Ministério Público versus polícias judiciárias, federal e polícia civil. Mas o que mais me chama a atenção quando a gente pensa em políticas públicas nessa perspectiva?
O governo federal, ele já há muito tempo, ele cria um sistema único de segurança pública, mas a lei mais recente que trata do SUSP é a lei de 2018. A lei de 2018 é da época do Temer. E o que que essa lei do SUSP vem e faz? Ela cria o sistema, ou recria o sistema de segurança pública e adota a criação de um Plano Nacional de Segurança Pública, mudando simplesmente o nome. Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Nacional. Mas olha que engraçado. Nós vamos encontrar nada de consistente nesse Plano Nacional de Segurança Pública, se não chover no molhado. Se não esses conceitos bem próprios da sociologia, e nada contra. Quem é do ramo, por favor, não me interprete mal. Mas são conceitos puramente abstratos, nada de política pública concreta. O que o governo federal acaba por fazer, efetivamente, em matéria de segurança pública? Só uma coisa: socorrer estados menos aquinhoados com recursos, com algumas migalhas, viaturas, armamento e, às vezes, fardamento ou algum tipo de insumo para a área de segurança, bomba, cacetete, câmera, tonfa. Portanto, não passa de migalhas. A ação do governo federal é pífia, é ridícula. Pode até vir a bom termo, pode até agradar bastante quem recebe, porque talvez não tivesse sequer aquilo. Então, o Estado recebe uma frota de 100 viaturas, talvez o Estado não tivesse condições orçamentárias para fazer a compra naquela hora. Mas isso resolve o problema do Estado? Absolutamente não. E vejam que engraçado, destacando algumas coisas que depois eu passo também por escrito para vocês. Nós temos criado, desde 2010, uma coisa chamada Estratégia Nacional de Segurança, de Justiça e Segurança Pública. Isso foi criado em 2010. Quem criou isso? O Ministério da Justiça. Quem mais? A presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Quem mais? Presidência do Conselho Nacional de Justiça. Então, nós temos o Ministério da Justiça representando o Executivo, nós temos o Ministério Público por seu Conselho Nacional, nós temos o Poder Judiciário também por seu Conselho Nacional, CNJ, mas engraçado, na Estratégia Nacional de Segurança Pública, essas autoridades não chamam as agências de segurança pública para conversar, sequer as agências de segurança pública federal. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, agora Polícia Penal, que é recente, né? Mas nenhuma polícia é chamada. Percebam como é que a questão da segurança pública é tratada. Se isso já não bastasse, em 2018, nós vemos o antigo CONASP, antigo Conselho Nacional de Segurança Pública, ser alterado. E essa alteração vem exatamente em 2018 pela Lei 13.675. O que essa lei fez? Mudou o nome de Conselho Nacional de Segurança Pública para Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Ou seja, parece monografia de CAO. O sujeito cria um monte de palavras novas e acha que isso vai mudar a realidade. Na verdade, isso é só um malabarismo, um contorcionismo para continuar enganando e não realizando nenhuma política pública no campo da segurança. E aí, exatamente esse Senasp, ele também teve lá uma série de alterações à conta dessa lei 13.675, com relação a quem compõe. Mas o pior não é nem isso. Eu vou passar alguns dados agora para vocês, que eu tenho aqui anotado. Esse tal conselho, se fosse importante, Conselho Nacional de Segurança Pública, e agora de Defesa Social, um novo nome bonito. Esse conselho se reuniu no ano de 2018, há 6 anos atrás, por duas únicas ocasiões, 17 de setembro e 22 de outubro. Foram duas reuniões ao longo de todo o ano de 2018. No ano de 2019, ano seguinte, ele se reúne agora também outras duas vezes, 4 de julho e 23 de outubro. Está mantendo a regra, né? São duas reuniões por ano. Em 2020, nenhuma reunião. Ah, mas estávamos em pandemia. Em 2021, houve uma única reunião, dia 30 de junho. Em 2022, novamente, só uma reunião. E o que a gente vai ver é que, em todas essas que eu mencionei,
duas 2018, duas 2019, nenhuma 2020, uma 2021, uma 2022. Somente uma dessas reuniões, de todas elas, durou 3 horas. As demais, elas passaram poucos minutos, poucos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, de 2 horas de duração. Nós temos compondo esse conselho para lá de 30 pessoas. Imagine uma reunião com 30 pessoas vindas do Brasil todo, de vários órgãos, polícias, Ministério Público, sociedade civil, advocacia, órgãos federais, sob a batuta do ministro da Justiça. Imagine, nós vivemos em reuniões. Vocês, capitães, vivem em reuniões. A hora que você vai para uma reunião que tem 30 pessoas, e todas as pessoas representando uma entidade, se cada uma delas falar por 5 minutos, quanto tempo vai dar isso? 150 minutos. 150 minutos daria para lá de 2 horas para falar 5 minutos. Mas como a gente sabe que o líder maior vai fazer uma fala um pouco mais alongada, vai falar do governo federal, falar alguma coisa, além disso, então dá para ter uma noção, e eu estou sendo assim bem prático em explicar isso, em colocar isso, descrever essa cena, porque 2 horas revela claramente que essas reuniões não serviram para absolutamente nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Não deu tempo de se discutir absolutamente nada. A única coisa que se fez, e basta conferir as atas que estão publicizadas pelo Ministério da Justiça, vocês vão ver que o assunto simplesmente não existiu. Foi só um anúncio de que o mundo precisa ser transformado e que devemos integrar as agências policiais, mas sempre do mesmo. E o que a gente vai perceber nesse contexto é acontecerem alguns ensaios bem ridículos, como, por exemplo, nós tivemos, e com eles eu vou fechar, nós tivemos no ano de 2018, naquela curta gestão do presidente Michel Temer, e todos vão se lembrar porque, mais uma vez, volta nesse domingo esse assunto à baila. Nós tivemos em 2018 a intervenção federal do Rio de Janeiro, só na área de segurança pública. Nessa intervenção federal, nós vamos lembrar agora, domingo, quando saíram prendendo essas pessoas aí por conta do caso da Marielle. Mas quem foi o interventor no Rio de Janeiro em 2018? O então general da ativa, Walter Souza Braga Neto. Quem foi Walter Souza Braga Neto? Foi aquele que candidatou-se, foi ministro e depois candidato a vice-presidente na chapa de Jair Messias Bolsonaro. É exatamente durante o período da intervenção do Rio, e nomeado pelo interventor, é que o delegado, hoje acusado de corrupção, antiga prática de corrupção, da Delegacia de Homicídios, e que é nomeado delegado-geral da Polícia Civil do Rio de Janeiro, é nomeado para o cargo de chefia. E é exatamente saindo do cargo de diretor, delegado da Delegacia de Homicídios, e assumindo pelas mãos do interventor Braga Neto a, a chefia da Polícia Civil, como secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, é que a gente vai ver dias após acontecer a morte, que demorou 6 anos aí para ser investigado e encontrados os mandantes, executores, e esses mandantes só foram encontrados graças à figura da delação premiada, ou seja, não se investigou absolutamente nada, nem ao longo de 6 anos, e com todo respeito, também não agora. O que nós tivemos agora é uma caguetagem simples, chamada delação premiada, ou colaboração premiada. Não houvesse a colaboração premiada, nós estaríamos ainda num quarto escuro, sem saber quem matou, já tinha sido preso, mas o principal, quem determinou a morte, nós não saberíamos. E isso acontece nesse período de intervenção. Mas teve uma coisa que foi interessante nesse curto momento em que Michel Temer assumiu a presidência da República após o impeachment de Dilma Rousseff. Em fevereiro de 2017,
o então presidente Michel Temer edita uma medida provisória, 768, transformando o Ministério da Justiça e Cidadania num novo ministério, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Logo depois, em 26, bem depois, 2 de fevereiro, logo depois, em 26 de fevereiro de 2018, um ano e alguns dias depois, novamente por uma medida provisória, agora a medida provisória 821, o mesmo presidente, Michel Temer, ele faz o quê por essa medida provisória? Cria o tal Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Isso acontece pouco depois do momento em que nós tivemos exatamente a ação, né, do Rio de Janeiro, da intervenção do Rio. Nós tivemos a intervenção, que eu falava há pouco, no dia 16 de fevereiro. No dia 26 de fevereiro é criado o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. No dia 10 de julho do mesmo ano, 2018, veja, tudo 2018, nós temos em fevereiro a intervenção federal, nós temos em fevereiro a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, e nós temos em julho, logo depois, o desmembramento e aquilo que era extraordinário vira um Ministério da Segurança Pública. Isso pela Lei 13.690. Mas o que a gente vai ver um ano após? Sai Michel Temer, entra eleito Jair Messias Bolsonaro. No dia 18 de junho de 2019, pela Lei 13.844, é desfeito o Ministério da Segurança Pública e, graças à pressão que nós acompanhamos pela imprensa, do então ministro Sérgio Moro, volta às barbas do Ministério da Justiça, sob o poder do então ministro Sérgio Moro, as pastas da Justiça e da Segurança Pública. Então, num curto espaço de tempo, 2018, de julho de 2018 até 2019, nós temos um Ministério da Segurança Pública. E engraçado, quem acaba com o Ministério da Segurança Pública e acaba com o olhar policial para as políticas públicas em matéria de segurança no Brasil, quem é que acaba com isso? Exatamente Bolsonaro. Quem a gente menos iria esperar que ia fazer isso. Desaparecer com o Ministério da Segurança Pública, criado por Temer, e catar esse ministério e colocar no colo de um juiz, que pode ser o melhor juiz do mundo, mas nunca foi policial. E é isso que a gente vê. A gente vê se repetir dia após dia. Nós vemos dos estados, muito acentuadamente aí no Nordeste, eu viajei bastante por um longo tempo quando estava na ativa, fazendo palestras em quase todos os estados, e naquela época, antes, me aposentei em 2014, quase todo o estado do Nordeste tinha um delegado de Polícia Federal, secretário de Segurança Pública. E aí eu fico me perguntando, se a Polícia Federal não consegue cuidar dos aeroportos, se não consegue cuidar dos rios, se não consegue fazer a Polícia Marítima com eficiência, se não consegue combater o narcotráfico transnacional interestadual, se tudo isso é a base da criminalidade organizada, narcotráfico, se é para combater supostamente o narcotráfico é que criaram-se as milícias, formadas por policiais corruptos e ex-policiais, e por alguns policiais ainda da ativa. E essas milícias se transformam agora numa outra vertente da criminalidade organizada, vendendo segurança, mas não só segurança, também botijão de gás, gatunete, energia elétrica, num comércio cada vez mais forte dentro do mercado imobiliário, em áreas de ocupação no Rio de Janeiro. E parece que a única coisa que não se faz com seriedade nesse país não é só palestra do Coronel Azor que não se faz bem, não. Não é só conexão com a internet que aqui no Brasil não dá certo. Aqui, se tem uma coisa que não dá certo, é segurança pública. Esse era o recado. A ideia era de falar de políticas públicas. Espero ter, de alguma forma, contribuído, pelo menos dado uma opinião, que possa servir de algo para todos vocês. Me comprometi e vou cumprir daqui a alguns instantes. Passo algum texto de apoio já para o Galvão, a quem mais uma vez agradeço a colaboração inicial. Me desculpo pelas duras que eu dei nele, nem o conhecia, e agradeço mais uma vez a Polícia Militar do Estado do Piauí e ao meu amigo, irmão, Tenente Coronel Reginaldo Canuto. Muito
Muito obrigado. Coronel Azul, professor, doutor. Você tem que sair de perto do computador, senão vai dar microfonia. Ou tirar o Microfone? celular para longe. Amigo do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Microfone? Ah, tá ouvindo, né? Não, mas tá desligado o microfone. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tá, não precisa do microfone, porque todo mundo está te ouvindo e eu também estou te ouvindo. Não precisa de microfone algum, só vai atrapalhar. Pode fazer a pergunta, por favor. É o seguinte, atenção, auditório. O senhor trouxe, Vossa Excelência trouxe um resgate histórico, né? Fez um resgate histórico da segurança pública, alguns aspectos assim reflexivos em relação ao sistema de segurança pública nos últimos anos, inclusive alguns questionamentos que nós nos fizemos também em relação à criação do Ministério da Segurança Pública e depois a extinção, a situação do Estado do Rio de Janeiro com um estudo de caso, né? Todo esse histórico. E os modismos dentro da política de segurança pública do Brasil, como foi citado em alguns estados, e aqui no Piauí também, teve um tempo que eram os membros do Ministério Público que assumiam a Secretaria de Segurança, juízes, delegados da Polícia Federal. Foi uma onda no Brasil todo, né? Mas nesse contexto, o senhor, de forma muito enriquecedora, nos brindou com sua expertise, mais de 30 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma polícia muito técnica. Nós consideramos a locomotiva em termos de polícia do Brasil, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma análise, dentro também do campo das políticas de segurança pública, como seria a gestão compartilhada da segurança pública no Brasil, utilizando também não só o campo teórico de pesquisa, mas sua expertise de mais de 30 anos na Polícia de São Paulo. Tá certo? Gostaria que o senhor falasse um pouco. Olha, se eu entendi bem, se nós formos pensar em matéria de gestão compartilhada dentro do Estado, dentro dos estados, isso não é uma grande novidade. Talvez um referencial que valha aqueles que gostam do tema, valha conhecer, é o estado de Santa Catarina. Basicamente, o que eles fizeram foi criar um conselho de gestão de segurança pública. E nesse conselho de gestão de segurança pública, alternadamente, cada um dos órgãos de segurança pública assume a presidência. Então, numa gestão é o coronel comandante-geral da PM, que chefia toda a segurança pública em Santa Catarina. Começou, inclusive, pela PM. Na próxima gestão, a Polícia Civil. Na próxima gestão, o Instituto de Perícias. Então, isso acho que é um case de sucesso. Por quê? Porque isso abre efetivamente, na prática, porque de teoria, só monografia de CAO e tese de doutorado. Mas nem monografia de CAO e nem tese de doutorado ninguém lê, a não ser a banca, e olha lá. E olha lá. Às vezes nem o próprio autor leu com tanta atenção. Então, se a gente quiser sair do plano teórico e arregaçar as mangas e realizar na prática, talvez valha o exemplo de Santa Catarina. É o único espaço que eu vi no Brasil que tem isso. A PMDF teve uma experiência semelhante, não igual. Talvez valha também. Mas eu acho que o mais importante, Reginaldo, é que houvesse, e na minha concepção não é preciso sequer que haja alteração constitucional. Agora, com o caso Marielle já se fala disso. Novamente, é preciso, o próprio ministro da Segurança Pública já falou, já se discute, mas é uma discussão que vai morrer em alguns dias. Logo, logo o caso da Marielle vai ser esquecido, porque se
cavucar muito, vai achar coisa muito podre, que é melhor ficar enterrada. Eu não tenho a mínima dúvida. Do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos agentes políticos. Então, muito provavelmente a própria imprensa, a grande imprensa, daqui a pouco vai ser cooptada para parar de falar disso. Chega, a gente já entendeu, vamos seguir o baile. Então, isso não muda. O que é preciso mudar não é a Constituição. Era preciso. Me fugiu o nome agora do. Daqui a pouco talvez eu lembre, mas eu mando no texto para vocês. Mas um dos primeiros secretários nacionais de segurança pública do primeiro governo de Lula, o Lula 1, não era o Beato, me fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro o nome. Ricardo Palestrero, Não, esse daí foi depois, né? Esse daí foi, não vira, esse daí é só quais. É muito bacana, amigo meu, mas quais. Estou falando do cara que, o primeiro cara que quis mudar, ele foi criar aquilo que muitos colegas talvez já tenham trabalhado, aí do CAO mesmo. Força Nacional de Segurança Pública. Talvez haja entre nós aqui nesse grupo aqueles que trabalharam na Força Nacional, foram mobilizados para a Força Nacional. Tá? A história da Força Nacional, na verdade, surge com esse primeiro. A ideia da Força Nacional foi dada por esse cara, cujo nome eu acabei de esquecer. Não é o Beato, é um outro que eu. Não é o Balestreri. O Balestreri vem bem depois. Esse cara propôs a criação de uma Força Nacional para acabar com a impunidade e reduzir a quantidade de inquéritos que demoravam anos para serem concluídos, sem apontar quem era o autor, para atuar exatamente naquelas cifras negras, cifras ocultas, clearance rate, aquela coisa toda. Esse secretário propôs ao governo federal, ao ministro da Justiça, criar uma Força Nacional de Investigação de Homicídios não esclarecidos. E aí o que aconteceu? Diz ele depois, publica isso, ele mesmo, essa pessoa cujo nome eu esqueci, ele publica que, ao propor isso daí, a resposta que veio para ele foi: você acha que o Lula vai querer? Luiz Eduardo Soares. Luiz Eduardo Soares, obrigado, exatamente ele. Você acha que o Lula vai querer um amontoado de cadáveres, como figura de linguagem, claro, como retórica? Vai querer um amontoado de cadáveres na antessala da presidência? Para com isso. E aí criaram o quê? Criaram essa coisa, a mania nacional, a força nacional. O pessoal nosso adora uma farda colorida, tudo cheio de cor, multicor, com um monte de latinha, com bomba, com capacetinho do Iraque, essa coisa meio mítica de militar. Então todo mundo fica feliz de usar uma roupinha bonitinha, pega uns aposentados desocupados também, que não tinha o que fazer, engaja lá e ainda paga uma graninha. Já que eles ganham mal, qualquer graninha pouca já ajuda essa turma. Claro que eu estou falando de uma maneira sarcástica, exatamente para mostrar o meu inconformismo com isso que é destruir uma tentativa de política pública realmente efetiva, que foi a do Luiz Eduardo Soares. Tentar diminuir a margem de crimes de homicídio não esclarecidos. Ele dá uma boa ideia, e aí o que acontece? Não para com isso, rapaz. Então, o que é preciso? Já tentaram isso. Não deu certo. E a gente voltou agora com o mesmo presidente. Provavelmente, se não deu certo naquela época, não seria agora que vai dar certo. Agora vem o Sarrubo. O Sarrubo quer fazer tipo uma força nacional. Eu comentei com vocês há pouco na minha fala. O Sarrubo, lá agora, secretário nacional de Segurança Pública, quer fazer um GAECO nacional. O que a Associação dos Delegados de Polícia já disse? Isso é inconstitucional. A hora que ele inventar de fazer, mais uma DIN no Supremo. Então, isso daqui só aconteceria se, de fato, houvesse, e nós temos possibilidades sem mudança constitucional, porque a doutrina chama, e isso não é teoria que não serve para nada, só para monografia, não. Isso deve valer para o discurso quando você vai enfiar o dedo na cara do interlocutor de uma mesa de reunião e mostrar que você tem conteúdo. Você não fala com jeitinho. Você não dá jeitinho nas coisas tipo brasileiro. Você não é só um fardado. Você tem cérebro também e conhece, e usa o cérebro. Enfia o dedo na cara e fala: o nosso modelo de federalismo é um federalismo de cooperação. É isso que a doutrina fala. É isso que a Constituição fala.
Então, nessa reunião, seria preciso que o governo federal efetivamente arregaçasse as mangas e, por exemplo, fizesse isso que aquele antigo Senasp, Luiz Eduardo Soares, quis fazer, que o Sarrubo de agora também quer fazer. Mas aí eu me pergunto, será que os nossos gestores políticos estão preocupados com isso? Porque cá entre nós, segurança pública é carne de pescoço. Só existe porque é a razão de ser do Estado. Economia anda sozinho, o Estado só entra para atrapalhar. Saúde também anda sozinho, na maior parte dos países. O Estado aqui entra para assistir. Mas segurança pública ninguém quer essa bicheira. Quem gosta de segurança pública é só o cara que é da polícia e o miliciano que faz segurança pública clandestina. Acho que respondi. Espero ter respondido. Mestre, o senhor ainda dispõe de algum tempo? Eu acho que eu tenho mais uns 10 minutinhos, no máximo, que eu tenho um compromisso. Eu tinha um compromisso às 16 horas, mas eu acabei. Mas tenho sim, uns 10 minutinhos eu consigo. Se tiver alguma questão, fico absolutamente à vontade. Eu vou facultar, se tiver algum oficial aluno que quiser fazer o uso, alguma pergunta. Só abrir o microfone e perguntar. Ou fizer alguma consideração também, fique à vontade. Bom, pelo Professor, visto, já não tem há. um comentário tem um comentário no chat já, professor. Dá uma olhadinha. Ah, pode ler. Quem fez o comentário pode falar de viva voz, é mais bonito. A gente é milico, a gente gosta de ouvir. Eu posso ler aqui. Pode ler. O dono do comentário é melhor, né? É, Quem que é o dono do comentário? Já começou a dormir? Já? Deixa eu ver quem que é. Aí eu já chamo ele aqui. Vamos ver quem que é o comentante. Marcone. Marcone Monteiro Martins. Cadê o Marcone? Ele fez o comentário e saiu correndo, já foi dormir. Tá que nem você, Canuto. Bom, como ele está tentando achar o áudio aqui. é aquele botãozinho que parece um microfone. Mestre, o sertanejo é, acima de tudo, um forte. Mesmo com as dificuldades, nós mantivemos a palestra, viu? Que sertanejo nada, todo mundo aí tem iPhone. Eu tô vendo aqui, todo mundo tem iPhone, rapaz. Sertanejo de Os índios da iPhone, que Amazônia também, os índios da Amazônia. tá parecendo comunista de iPhone, só. Que é isso? Boa tarde, doutor Azul. Oi, pois não, Monteiro. É, basicamente, eu vou tentar resumir a pergunta. O senhor apresentou aí vários pontos que nos levam a meditar, a refletir sobre a inviabilidade de aprovação de uma dessas questões que já foram levantadas ao longo da história, né, do nosso Congresso. O senhor citou até a PEC 300. Eu gostaria de que o senhor declinar, se fosse possível, o que falta acontecer para que algo de positivo aconteça na segurança pública nacional. Você muda aí, por favor? Muda para mim. Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que em alguma das falas eu já respondi a isso, mas eu vou tentar ser mais objetivo agora. É necessário, em nível nacional, é necessário que o governo federal, e aí quando eu falo governo federal, eu falo do presidente da República, pouco me importa qual é. E eu sofro muito, e sofro porque alimentei muita expectativa
que isso acontecesse na última gestão presidencial. Quando Jair Messias Bolsonaro foi eleito, em muito, com os votos especialmente das polícias militares, oficiais e praças, muito mais do que das Forças Armadas, onde ele não era tão querido como era dentro das corporações policiais militares e de bombeiros militares, eu esperava que da parte dele viesse uma grande revolução nessas coisas que eu falei aqui. Mas não foi o que aconteceu. O que fez Jair Messias Bolsonaro ao longo dos seus 4 anos de governo foi prestigiar a Polícia Federal, foi prestigiar o ministro da Justiça por um certo tempo, Sérgio Moro, até romper com ele, foi anunciar uma pauta populista de alteração de leis penais, simplesmente para alimentar o ego, especialmente dos seus eleitores, nós, inclusive, especialmente as categorias policiais, na sua grande massa, as pesquisas assim mostram, né? Estou dizendo que entre nós aqui dessa sala, mas as pesquisas mostram que boa parte dos militares estaduais, majoritariamente, quase que totalmente, é apoiador de Jair Bolsonaro. Desde o governo transitório, as polícias militares não tiveram grande representação. E arremato dizendo uma coisa que foi a mais dura: não ajudar, tudo bem. Mas quando nós tivemos a reforma da Previdência, do Paulo Guedes, toda a reforma da Previdência vem para ferrar com o segurado. Não tem reforma da Previdência, assim como também não tem reforma administrativa que venha para ajudar o servidor. Reforma da Previdência é para tirar, dar menos direitos aos segurados, aos pensionistas e aposentados. Toda a reforma da Previdência que aconteceu não foi a primeira. E toda a reforma administrativa vem para tirar garantias e prerrogativas de servidores públicos. Maravilha. Na gestão de Bolsonaro aconteceu. Não uma reforma administrativa, que queria Paulo Guedes que acontecesse, não aconteceu. Mas aconteceu uma reforma da Previdência, que prejudicou em muito os nossos pais, que não são policiais, os aposentados, os que iam aposentar. A regra de aposentadoria mudou. E para as polícias militares, o que aconteceu? Muitas polícias estaduais tinham o tempo obrigatório de 30 anos para poder passar para a inatividade. Agora 35. Esse é o meu amigo? Ah, mas os oficiais ficam mais de 30 geralmente, mas os soldados não. E o soldado é que fica dentro da viatura num calor lascado. Esse é o sertanejo mesmo. Com aquela porcaria daquele colete pesado, calorento, de noite, de dia, dobrando escala extra. Esse cara de 30 passou a se aposentar com 35 e, para piorar, a contribuição previdenciária dele aumentou. Numa lei federal que adiante foi declarada pelo Supremo inconstitucional. Então, a única coisa que foi feita, olhando para nós, foi piorar a nossa situação. E eu não estou fazendo campanha contra Bolsonaro, pelo amor de Deus, não é isso. Eu só estou dizendo que, como eleitor dele, eu esperava que, já que ele conseguiu o meu voto, que ele olhasse também para nós, porque nós somos muito sérios, a gente quer mudar a segurança pública, a gente quer melhorar, porque nós somos parte desse povo pobre. Mas isso ele não fez. Ele agradou um desconhecido ministro, ex-juiz federal, Sérgio Moro, e depois brigou com ele. E com relação a nós, ele aumentou o tempo de serviço e o valor da contribuição previdenciária para os nossos inativos e para as nossas pensionistas. Quem resolveu isso, declarando a inconstitucionalidade, foi o STF. E pasmem, os ministros que são tão atacados, inclusive por alguns de nós. Foram eles que declararam a inconstitucionalidade do aumento da contribuição previdenciária do sistema de proteção social para os militares estaduais. Então, o que fazer, que esperança ter? É difícil, né? Resta só aquela esperança um tanto quanto utópica de um salvador da pátria, mas cada 4 anos aparece um salvador novo. A cada 4 anos tem um salvador da pátria, lembrando a novela global
de 3 décadas atrás. Uma hora é um, outra hora é o filho do Brasil, outra hora é o filho da ditadura, outra hora é um outro filho qualquer, sei lá qual. Tá bom? Deixa eu parar por aqui, senão eu vou falar qual filho é que vai aparecer. Qual vai ser o próximo filho. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado pela paciência. E me desculpem por alguma coisa. E vamos esperar o filho, né? Muito obrigado, mestre, pela paciência, viu? Pela contribuição. E a gente promete que na próxima nós vamos, com certeza, nós ainda vamos ter uma oportunidade ainda no CAO de outra palestra e vamos aperfeiçoar todas essas questões que eu assumo total responsabilidade enquanto coordenador do curso. Aí depois, se eu ver aí na quarta parte. Grande abraço. Obrigado, Reginaldo. Desculpe alguma coisa. Grande abraço a todos, gente. Prazer falar com vocês, tá? Valeu a pena Muito ter obrigado. esperado. Valeu a pena. Espero que tenham aproveitado alguma coisa. Fiquem com Deus e depois eu mando o material e passo também esse vídeo para todos vocês aí. Fiquem com Deus. Obrigado. Muito obrigado.